Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos, reunidos no nome do Senhor, para bendizer, para exaltar e adorar o nome dEle. Amém? Eu quero te convidar para você ficar em pé nesse momento e nós juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Cumprimente esse querido irmão que está perto de você e diga como é bom ele estar aqui nessa noite. Amém. Louvado seja o Senhor, que nos concede a oportunidade de juntos bendizermos ao Senhor. O amor de Deus nos alcançou e por isso estamos aqui nessa noite. Vamos juntos cantar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus.
Como é bom nos reunirmos para bendizermos o nome do Senhor, amém? Para sempre queremos exaltar e adorar ao Senhor. Isso que nós vamos declarar juntos nesse momento. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. Deus Pai abandonou, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Diga, a terra estremeceu, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro
cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Sempre que seja exaltado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Vamos continuar orando ao Senhor, mas eu quero te convidar para lermos juntos a palavra de Deus, que diz assim, vamos juntos ler. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade e admirável em louvores? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O nosso Deus é dono de todo o universo. Ele é dono das estrelas, Ele é dono da terra, Ele é dono do mar. Nós louvamos esse Deus Criador. Estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Aos teus pés se prostram, serafins declaram que és santo, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre serás. Aleluia. Cante mais uma vez ao Senhor. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Seja exaltado, Senhor. Que
seja teu santo nome. Feche os seus olhos, vamos orar juntos ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa maravilhosa oportunidade de nos reunirmos no seu santo nome, como igreja, como família, Senhor Deus, como irmãos em Cristo Jesus. Te exaltamos, te bendizemos, o Deus Criador do universo. Seja exaltado o Cordeiro de Deus que morreu na cruz, mas ressuscitou. Fale conosco nessa noite aquilo que tu preparou para cada coração aqui presente, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Oi, gente! O IBMEIER Notícias de hoje está começando e traz informações para que você fique ligado em tudo o que acontece na nossa igreja. O Congresso da Juventude já está chegando. Ele vai rolar nos dias 7, 8 e 9 de junho e é aberto a toda a igreja.
Participe desses dias que certamente serão cheios de aprendizado, comunhão e muita alegria. A programação será divulgada em breve. Ore por esse momento. Que tal comer uma comida deliciosa e, com isso, ajudar na construção e reparo de casas e igrejas? Não sabe como? É muito fácil! Basta participar da cantina e almoço promovidos pelo projeto Neemias. Anota aí na sua agenda. Na semana que vem vai ter cantina e no dia 9 de junho um almoço. Contribua com esse projeto. Você sabe o que é EBF? A Escola Bíblica de Férias é uma oportunidade para promover o encontro de crianças com Cristo por meio de atividades lúdicas durante as férias. E se você tem interesse em participar da equipe de trabalho da EBF desse ano, que acontecerá em julho, participe da reunião que ocorrerá hoje, dia 26 de maio, às 17 horas, no módulo infantil. Para saber mais, procure a irmã Esther Assunção através do número que está aparecendo aqui na tela. Você participa de alguma classe de escola bíblica dominical? Não? Então não perca mais tempo e procure uma. As aulas acontecem aos domingos pela manhã em diferentes horários. E tem EBD para todo mundo. Para os juniores, adolescentes, jovens e muito mais. Os estudos são relevantes e atuais, sempre baseados na Palavra de Deus. Como, por exemplo, a classe da família, que estará começando a série de estudos baseados no livro As 7 Linguagens do Dinheiro, de Tommy Brown. Programe-se e frequente as aulas de nossa escola bíblica. Domingo que vem já é o primeiro domingo do mês, então não se esqueça de contribuir com seu quilo de amor. Estamos precisando muito da sua ajuda com a doação de algum dos itens da lista, pois infelizmente, em alguns meses, a quantidade necessária para montar as cestas não é atingida. Lembre-se que a sua contribuição ajuda diversas famílias. Então, participe! O IBMEA Notícias de hoje fica por aqui. Fique atento às nossas redes sociais para saber tudo o que tem acontecido aqui na nossa igreja. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Boa noite, queridos, graça e paz de Jesus. Bom estarmos reunidos aqui nesta noite, celebrando o amor, a graça, o cuidado de Deus, adorando pelo que Ele é, agradecendo e engrandecendo o nome dEle pelo que Ele faz. Que bom termos a orquestra hoje participando do nosso culto de celebração ao Senhor. Desde já, muito obrigado aos nossos visitantes, aos nossos irmãos empenhados aí neste momento de edificação e celebração. Já viu quem está do seu lado aí? Dê uma boa noite para essa pessoa. Dê um sorriso pelo menos. Diga que Deus abençoe sua vida. Que bom estarmos juntos neste lugar. Se for possível, estenda a sua mão e dê um cumprimento fraterno, celebrando a bênção de estarmos juntos nesta noite aqui e que em tudo o nome do Senhor seja exaltado pela maneira como nós vivemos, pela maneira como nós convivemos e que em tudo Deus seja exaltado por meio da comunhão. Além das notícias que a Bela trouxe pela noite e no IBME deste domingo, IBME Notícias de hoje, eu quero reforçar mais algumas informações. Primeiro que hoje pela manhã, às 11 horas, demos início ao treinamento para líderes de pequenos grupos. Tínhamos mais de 50 inscritos. Hoje, no primeiro estudo, primeiro encontro, o pastor Fabrício me reportou que tínhamos mais de 30, ou seja, alguns não vieram na primeira aula, mas mesmo assim, um número expressivo e que reflete aí a nossa expectativa de que vamos ter novos grupos acontecendo, pequenos grupos de convivência, de multiplicação do amor de Jesus, de pastoreio mútuo e também de compartilhamento do amor de Jesus para esta geração. A sua casa e você pode ser bênção na vida da sua vizinhança por meio de um pequeno grupo. Aguarde mais informações, em breve o pastor Fabrício terá a palavra para dar os próximos passos. Começamos hoje mais uma etapa de treinamento para novos grupos, além dos que já acontecem, e o pastor Fabrício então nos dará novas notícias em breve com o passar deste treinamento de líderes e de anfitriões, né? Gente que estará liderando grupos e gente que estará abrindo sua casa para receberem novos grupos. E amanhã, às 7 horas da noite, iniciaremos o nosso Celebrando a Recuperação.
né? Já vimos falando sobre isso há vários meses, nutrindo aí expectativa, lançando a sementinha no coração do nosso povo. O Ministério Celebrando a Recuperação é uma oportunidade de recomeçar. Muitos enfrentamos desertos, crises, males, problemas. Algumas vezes o medo nos toma conta e tira de nós totalmente o ânimo, e a gente então se vê no fundo do abismo ou em meio a um deserto enorme, sem ter esperança. O Celebrando a Recuperação restaura em nosso coração a certeza de que Deus tem poder para curar a enfermidade da alma, curar a enfermidade do coração e nos dar o renovo da esperança e da alegria. Nós tivemos inscrições pela internet, mas mesmo que você não tenha feito, você pode vir amanhã para o primeiro encontro, às 19 horas, aqui em nossa igreja. O irmão Renato Antônio estará à frente, dando início a esses encontros de experiências com o Senhor e a cura baseada na pessoa de Jesus e na sua palavra. Então, amanhã às 7 horas, finalmente iniciamos a nossa caminhada e a jornada do Ministério Celebrando a Recuperação. Este ministério visa ajudar aqueles que estão atravessando momentos de desânimo, de tristeza. A depressão é uma realidade em muitos corações hoje, e também muitas vezes as pessoas estão apegadas e escravizadas por algum tipo de dependência física, emocional e quem sabe até química. O Celebrando a Recuperação é um meio de você encontrar uma saída em Jesus Cristo, para que você recomece, para que você tenha esperança, para que a alegria e o brilho da vida volte a acender dentro de você. É esperança, é certeza, é vida com Jesus. Amanhã às 7 horas, então, iniciamos, para a glória do Senhor, nosso trabalho, nosso ministério, Celebrando a Recuperação. E também, na quarta-feira, preciso reforçar isso de púlpito, teremos a nossa assembleia, quando a igreja se reúne para deliberar os assuntos que temos para encaminhar. E dentre esses que estão na pauta, no seu boletim você encontra a pauta divulgada para a assembleia. Temos o assunto sempre, a diretoria tem uma parte onde ela pode trazer assuntos que sejam encaminhados a ela, mesmo depois da publicação da convocação. Como esta convocação foi preparada já há quase 15 dias, e de lá para cá surgiram 2 assuntos importantes. Um surgiu de fato, nasceu entre nós, né? E o outro, ele foi lapidado, ele foi consolidado e agora sim está preparado para ser apresentado. E eu quero então anunciar de púlpito, porque não consta do escrito, mas vale o que está falado, não é? O primeiro é em relação à nossa missão, a oportunidade que nos está sendo dada de adotar uma missão que fechou as portas desde o início deste ano. O nosso coração é essencialmente missionário e evangelizador, e creio que Deus nos conhecendo, Deus não nos dá oportunidades as quais Ele não veja que sejamos capazes de fazer. E há uma missão aqui bem próxima de nós, uma congregação no Alto Caxambi, lá no alto da Rua Miguel Fernandes, que desde o início do ano fechou as suas portas. Ali reunia-se um grupo de 20 a 25 pessoas que estavam regularmente desenvolvendo um trabalho de plantação de uma igreja ali naquela comunidade. A Rua Miguel Fernandes termina ali numa região de casa, uma região residencial, de classe média baixa, mas é vizinha e contígua à comunidade chamada do Rato, ao Jacaré. É um campo fertilíssimo para a pregação do Evangelho e para compartilhamento do amor de Deus. A oportunidade veio a nós, como que um apelo. A Igreja Batista do Meier pode assumir esse trabalho. Nós então começamos a conversar, pastor Ricardo Conceição trouxe-nos esse desafio, irmã Lívia, da nossa área de missões e evangelização, abraçou o desafio, apresentou um projeto. A diretoria vai se debruçar sobre este projeto na próxima terça-feira, e Deus dirigindo e confirmando, na quarta-feira a igreja tomará alguma decisão em relação a esse desafio que nos foi dado. Domingo passado eu apresentei o plano, a ideia, o sonho, não é, a visão para a igreja, e pedi aos irmãos que orassem. Eu espero que vocês estejam orando por isso. Houve já um grande ânimo, muitas pessoas ficaram animadas, porque reflete o nosso coração de amor ao próximo, de amor à obra, de amor às almas perdidas sem Jesus. Isso de fato nos move, nos motiva. Mas eu quero convidar você a estar aqui na quarta-feira para juntos assumirmos este compromisso, se Deus assim confirmar e nos dirigir para tal. Há diversas situações que vamos conversar sobre elas, é responsabilidade, são vidas, é um projeto a longo prazo, não é uma coisa que se resolve da noite para o dia, mas nossa intenção, nossa ideia é pedir à igreja o aval, a autorização, para que já no mês de junho agora consolidemos a reabertura das portas daquela congregação para voltar a proclamar o Evangelho naquela comunidade.
Quanto mais igrejas, melhor, mas especialmente igrejas que preguem e anunciem o Evangelho de Jesus Cristo, não qualquer outro Evangelho, senão aquele que a Bíblia Sagrada nos apresenta, o Evangelho da graça redentora, transformadora de Jesus Cristo. E outro assunto que a diretoria irá estudar nessa semana e preparar para trazer à igreja é um grande movimento de mordomia financeira, para que nós possamos engajar mais gente no sustento da obra do Senhor diante dos desafios que temos diante de nós. A igreja tem desafios de manutenção predial, nós temos muitas necessidades na área predial de nossa igreja, bem como ministerial também, ações que precisam ser realizadas para atender e cumprir a nossa missão. Já não é de hoje que nós clamamos, pelo nosso estacionamento, porque quando chove é lama, quando faz calor e seca é poeira em cima de nós. E já há muito tempo todos nós temos esse senso de que precisamos de alguma pavimentação em nosso estacionamento, mas o nosso orçamento regular não comporta o investimento desse porte. Então nós precisamos de um esforço especial e nós queremos apresentar isso para a igreja em assembleia, para que a igreja abrace e oficialize este esforço. Além disso, temos um muro para fazer. O nosso muro, além de ser um muro que não dá um bom testemunho, visualmente falando, é também que estruturalmente oferece algum risco, já foi avaliado por alguns especialistas, e é um muro que precisa com urgência de uma substituição. E como a prefeitura nos autorizou colocá-lo numa medida ideal para que haja uma calçada digna para a nossa comunidade, nós vamos fazer uma obra, tirar esse muro do lugar e colocar um novo muro, amigável, mais humanizado, mais sociável para o nosso bairro, e tudo isso precisa de investimento. Além disso também, nós no início do ano iniciamos uma grande reforma no nosso telhado, aquela coisa que político não gosta de fazer, que ninguém está vendo, mas quando chove a gente via a água cair aqui dentro, e por causa disso a igreja autorizou no ano passado fazer uma grande obra de reforma do nosso telhado, que graças a Deus solucionou essas chuvas todas fortes que tivemos aí, desmoronou, encosta, inundou bairros. Aqui a gente ficou preservado porque, graças a Deus, terminamos a obra em tempo favorável e nunca mais tivemos problema. A questão é que quando você tira o telhado, você olha ali em cima da laje e a nossa elétrica aqui do templo está em petições de caos. E a gente precisa agir rapidamente antes que alguma coisa, além da nossa vontade e fugindo ao nosso propósito, possa acontecer, porque são instalações que beiram aí 40, 50 anos de funcionamento. Então é uma situação crítica. Nós já temos um projeto de engenharia elétrica preparado, que foi contratado e foi apresentado, só que agora a execução é o desafio financeiro para a gente poder realizar, não é? E além disso, quem tem participado dos nossos encontros viu que nós aprovamos o nosso orçamento para o próximo período eclesiástico, que já começou agora em abril, sem contar com a verba que sempre tivemos para o nosso programa evangelístico de fim de ano, que é o nosso Janelas do Natal. Então, se depender dos recursos financeiros, a gente não vai ter janelas esse ano, porque não foi possível por conta da contingência necessária, no nosso orçamento. Nós precisamos tirar algumas coisas e tentar algumas alternativas, senão nós não fecharíamos a proposta orçamentária para os próximos 12 meses. Então a gente pensa, então não vai ter janelas? Pode ter. Nós temos um plano, temos uma ideia, é possível, é viável, é tangível, mas é preciso que você venha nos apoiar e abraçar esse desafio para que em dezembro tenhamos a nossa 9ª edição do nosso querido Janelas do Natal. Então que Deus nos dirija, que Deus nos abençoe e que tudo sempre seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então por isso eu conto com a sua presença aqui na quarta-feira, 19h30. Eu sei que eu estudo, eu tenho trabalho, então eu chego em casa cansado, mas vamos fazer o seguinte, vamos brincar de faz de conta que é o aniversário de alguém. Que eu sei que sempre você vai, é terça, é quinta, você sempre vai no aniversário de alguém, sempre encontra força para comer bolinho com alguém. Eu não posso oferecer bolo, porque a gente não vai ter verba para isso, mas vem aqui celebrar a comunhão e celebrar as decisões que a sua igreja precisa tomar para avançarmos, para prosseguirmos naquilo que Deus tem colocado diante de nós como desafio daquilo que é ser Igreja Batista do Meia neste tempo. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorá-lo e vamos continuar dispostos a obedecer ao Senhor em tudo o que Ele nos mandar fazer. Enquanto cantamos, você poderá dedicar a Deus seus dízimos, suas ofertas, já sentindo aí esse desafio que há diante de nós. Haja com generosidade, haja com liberalidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não é uma questão meramente de obediência,
é muito mais, porque o amor em si é a obediência. Então o Novo Testamento nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas. E isso significa que tudo que fazemos não é por mero temor ou medo de Deus, mas é porque Ele já nos tem dado muito mais além daquilo que temos pedido ou pensado, e Ele tem nos dado de fato as oportunidades de servir. E servir hoje significa envolver você naquilo que Deus tem nos dado fazer. Vamos louvar o Senhor enquanto você louva conosco, adora o Senhor, e você poderá dedicar a Deus seus dízimos e suas ofertas. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Te agradecemos, ó Deus, como Igreja Batista do Meia, de estarmos aqui na Tua casa para adorá-lo, Senhor.
Ó Deus, que nós queremos te agradecer agora pelos dízimos e ofertas trazidos até aqui, Pai, diante do teu altar. Que sejam administrados de acordo com a tua vontade, na orientação e sabedoria do teu Espírito Santo, capacitando as vidas, ó Pai, que irão fazer com que esses dízimos e ofertas cheguem até, Pai, aos confins da terra, sim, Pai, para abençoar cada vida, Pai, cada missionário, para que, ó Deus, cada vida seja, ó Pai, abençoada e que o Senhor continue a prover as suas necessidades. Continua conosco, Deus. Obrigada, ó Deus, por este momento. E continua, Deus, falando aos nossos corações. É a nossa oração que te fazemos em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quero chamar os nossos pequeninos aqui. Olha, colocaram a nossa escada de volta, um presente que nós recebemos. Agora a gente fica de novo juntinho aqui embaixo, né? Vamos lá? Deus abençoe nossos pequeninos. Agradecendo a Deus pela vida de vocês, celebrando a bênção de vocês estarem conosco aqui e a alegria que temos de ver vocês crescendo, não é? Hoje de manhã tinha criança pra caramba aqui, muitas crianças juntas, celebrando a igreja junta, festejando a vida, né? E trazendo ao nosso coração, ao mesmo tempo, responsabilidade com vocês, pequeninos, mas também a esperança, olhando para o futuro e vendo que vale a pena viver com Jesus, não é? Deus abençoe todos vocês e que vocês continuem crescendo e que o nosso ministério com crianças possa florescer e frutificar vida em vocês. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por cada criança que está aqui conosco e também as crianças desta geração, para que continuem crescendo, para aprender a amar ao Senhor de todo o coração, não é, João? Senta aqui. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela vida dos nossos pequeninos, a alegria que temos de vê-los aqui. Obrigado por cada família representada por essas crianças. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor renoves em nosso coração o senso de responsabilidade para ensiná-los o caminho da verdade em Jesus, a amarem Tua palavra, a respeitarem uns aos outros, a amarem ao Senhor de todo o coração e aos valores que os faça prosperar com amor, com alegria, com paz no coração, e que aquilo que nossos filhos aprenderem possa multiplicar-se na vida desta geração, e que a Tua igreja possa ser luz e sal, espargindo o Evangelho que transforma, que abençoa vidas. Abençoa as famílias, Senhor, desta igreja, para que sejam lares onde reine a paz e a vida com Jesus. Guarda os nossos filhos das enfermidades graves, guarda-os da violência deste tempo, e especialmente as crianças que vivem neste momento em situações críticas, de risco, de assédio, de medo. Tem misericórdia, Pai. Transforma estes contextos e que haja uma intervenção divina por meio da Tua igreja que age, que manifesta a glória de Jesus de forma verdadeira, profunda e real, anunciando a paz, a alegria, o amor em Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro. Amém.
Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler dos versos 1 ao 10. Se você é um dos poucos aqui presentes que esteve à noite, vai dizer, pastor, mas o mesmo texto da manhã, desculpa, se você esteve de manhã, sim, acredito, pelo menos, se minha memória não me trai, o que não é muito comum acontecer, seja a segunda vez que eu faça o que vou fazer agora, que é compartilhar novamente a mensagem que eu compartilhei pela manhã, pedindo licença aos que estavam aqui pela manhã, que visualmente tenho certeza que é uma pequena parte deste auditório, mas como da outra vez, são inquietações e pensamentos que, movido pela palavra de Deus, me constrangem, me forçam. O sentido do constrangimento aqui é essa ideia da força. Aprendi com o pastor Dr. Rousseau Shedd que quando a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange, não é de nos fazer passar vergonha, não. Como a gente usa, né? Fulano me constrangiu. Não. O sentido da palavra no grego, do amor de Cristo nos constrange como uma camisa de força, que nos obriga a fazer aquilo que só agrada a Deus. Então é nesse sentido. Se Deus ama e você entende o amor de Deus, você não tem outra saída, você não tem outra desculpa a não ser viver para agradá-lo. É esse sentido que o apóstolo Paulo diz, eu não consigo fazer outra coisa porque o amor de Cristo me constrange, me obriga, me força. Então é nesse sentido que eu estou dizendo que algumas vezes, algumas verdades, algumas inquietações, alguns pensamentos de fato me constrangem a ter que dizer isso tantas vezes quantas forem necessárias. E ao longo deste domingo, e chegando nesta noite, é necessário que eu tenha a certeza de que, minimamente, a maioria do nosso povo, do rebanho que está sob o meu cuidado, sob o meu pastoreio, ouviu esta mensagem. Pastor, mas eu fiquei de manhã ouvindo mensagem online e não precisaria repetir, porque... Não, agora você vai ouvir ao vivo. Porque eu sei que muitos ficam de manhã, enquanto preparam o seu almoço, estão com a família, acabam nos assistindo online, não é? Mas eu preciso dizer mais uma vez o que eu recebi da palavra de Deus nessa semana, por meio desse texto bíblico. Temos falado muito sobre a carência e a necessidade de um verdadeiro avivamento no povo de Deus. Domingo passado, saindo daqui para ir à Moça Bonita, eu não estava com os irmãos à noite, nosso futuro pastor, depende de terça-feira, né, Israel? Só botando uma pressãozinha emocional nele. Mas ele já está tranquilo, ele falou assim, você vai me defender? Eu falei, eu te defender? Como assim defender? Cadê os pais? Tá ali. Cadê? Como assim defender você? Não é? Ele está pensando que se algum pastor arrochar mais, eu vou sair em defesa dele. Como não faria, não é? Claro que eu vou defender. Na terça-feira, Israel vai passar pelo Conselho de Pastores, não se esqueça, 2 horas. Se você quiser vir, é uma reunião aberta. Só se pegar alguma coisa, os pastores saem para discutir em segredo, lá no gabinete pastoral, para saber se a gente aprova ele ou não. Não é? Normalmente é assim que funciona o protocolo. Não é, pastor Eliezer? Se pega alguma coisa aqui, os pastores pedem licença e vão para o gabinete para se reunir lá para decidir se vão aprovar o menino ou não. Mas eu tenho certeza que não vai ser necessário. Mas domingo passado, Israel trouxe uma palavra, eu ouvi depois, tenho este hábito de na segunda, no máximo terça-feira, ouvir novamente os cultos, para ter aquela possibilidade de degustar melhor, de ruminar. Eu gosto muito dessa palavra, ainda que seja tão bovina, não é? Mas é o melhor conceito que você pode ter do que nós fazemos com a palavra de Deus. Porque o que o boi faz? Desculpa a imagem, mas é a melhor de todas, você há de convir. O que é o conceito de ruminar? O boi passa a noite toda mastigando de novo aquilo que ele comeu e pastou a semana inteira, o dia inteiro. Quando você vê lá o bovino lá, mastigando, mexendo o queixo, né? É porque ele está fazendo o que a veterinária, né? A biologia chama de processo de ruminação. Ele volta a boca para mastigar melhor, para extrair o que de melhor pode ter naquilo que ele pastou ao longo do dia. E então ele realimenta-se do seu alimento. E a gente precisa mais dessa prática. Eu sei que alguns de vocês anotam as mensagens, alguns até registram nas suas redes sociais o que ouviram, uma frase, republicam, né? E que isso de fato continue ruminando na sua mente ao longo dos dias.
E eu estava fazendo isso, na segunda-feira eu ouvi a mensagem que o Israel trouxe para a igreja, e agradeci a Deus, porque de fato é o que nós devemos ser diante do Senhor: fracos, incapazes, absolutamente frágeis e limitados, para que seja Deus exaltado na nossa vida. Mas hoje tem tanta gente orgulhosa, cheia de si, auto-justificando-se diante de Deus. E aí eu fui desafiado nessa semana, eu participei de um encontro de treinamento com quase 2.000 pessoas, entre maioria pastores, mas muitos líderes de igrejas locais, em que eu ouvi ao vivo o meu autor predileto dos últimos 3 anos. Eu tive acesso à literatura, aos livros de Timothy Keller há 3 anos, e de lá para cá tenho devorado tudo aquilo que ele escreve, tudo aquilo que ele produz, porque tornou-se de fato um referencial de um líder com uma visão muito lúcida e muito clara do que nós temos vivido como igreja. Tim Keller é pastor da Igreja do Redentor, em Manhattan, Nova York. Ele se destacou no contexto da sua cidade a partir de 2001, quando sua igreja foi uma das igrejas que, de forma proativa, reagiu ao atentado contra as Torres Gêmeas. Ele escreveu um folheto, distribuiu milhões de exemplares pela sua cidade, decidiu pastorear o coração da sua cidade, naquele momento dilacerada pelo ataque, vulnerabilizada. A fortaleza norte-americana viu-se invadida, fragilizada, vulnerabilizada, e Tim Keller decidiu cuidar do coração daquelas pessoas. Ele não levantou uma bandeira ideológica, ele apenas abraçou a cruz e entendeu que a cruz seria a razão de existir. A igreja hoje é uma igreja enorme, relevante, cujo ministério agora tem se multiplicado para países do mundo todo, na busca de um evangelho verdadeiro. E nós estivemos reunidos ali na igreja do Recreio, no encontro City to City, ou cidade a cidade, ou cidade em cidade, como a igreja é desafiada a viver no livro de Atos dos Apóstolos, ouvindo sobre um grande evangelho para uma grande cidade. E nós, líderes de uma grande, mas ao mesmo tempo adoecida, machucada cidade do Rio de Janeiro, fomos confrontados com a grandeza, a beleza, mas ao mesmo tempo com a distância do verdadeiro evangelho que temos vivido. E numa das falas do Tim Keller, eu fui levado a esse texto porque ele nos fez refletir sobre um detalhezinho na parábola do filho pródigo, e eu fui então ao capítulo 15 para revisitar o ensinamento de Jesus dessas 3 parábolas que não podem ser entendidas de forma isolada. Elas 3 fazem parte de um mesmo contexto. Aliás, a chave hermenêutica para você entender as parábolas é sempre entender por que Jesus usou as parábolas, porque elas soltas são uma bela historinha com algum final feliz ou com uma lição de moral, mas não é meramente uma lição de moral, é uma visão de reino. Jesus usou as parábolas como ilustrações, algumas delas parecem-nos fatos verídicos, reais, que talvez Jesus tenha tomado conhecimento ou até vivenciado, e outras fábulas como as que nós temos para ensinar às crianças valores de vida, valores relacionais, valores éticos. Jesus assim o fez para ensinar os valores do reino de Deus e muitas vezes confrontar o falso ou mau ensinamento que os religiosos da época estavam impondo aos seguidores da religião da época, naquela região que era o judaísmo. E Jesus usa estas 3 parábolas em sequência para confrontar a religiosidade, para confrontar aquilo que eu apelidaria aqui de evangelho. O evangelho dos judeus, ou seja, como o judeu entendia as profecias se cumprindo, como os judeus da época, como os religiosos da época estavam aplicando o conhecimento religioso, o conhecimento da lei do Antigo Testamento para ensinar aquelas pessoas a agradarem a Deus. Pasmem, ainda que cheios de boas intenções, sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, zelotes, todos eles movidos pela religiosidade dominante no coração deles, tinham a intenção de fazer as pessoas agradarem a Deus. E Jesus intervém na história,
com a mensagem do verdadeiro evangelho, as boas novas do reino de Deus, para dizer: vocês estão fazendo tudo errado. E quantas vezes eu me pergunto, se Jesus interviesse na nossa história de novo e revisitasse a terra, encarnado como foi há quase 2000 anos, antes da sua segunda vinda, se ele desse uma passada por aqui em carne e osso, eu tenho certeza que ele diria para todos nós: vocês ainda estão fazendo muita coisa errada. Não diria tudo, porque o advento da cruz de alguma maneira mudou a nossa história, semeou no nosso coração uma nova esperança que não havia na época. Eu não diria tudo, porque a profecia diz que o povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz. Então nós já vimos esta luz. Então alguma coisa já mudou. E a própria consciência que temos de que há algo errado revela e reflete o fato de que Jesus, talvez aqui num risco danado de estar errando, não diria: vocês estão fazendo tudo errado, mas diria: vocês estão fazendo quase tudo errado. Porque a igreja de Jesus Cristo afastou-se da essência do evangelho. E nestas 3 parábolas, Jesus vai responder aos religiosos da época, que estavam já naquele tempo, como nós fazemos hoje, dividindo o seu povo, dividindo a sua gente entre pessoas boas e pessoas más. E esta foi a grande tese que Tim Keller, como eu não posso trazê-lo aqui para pregar para vocês, então eu usarei muito das palavras dele para compartilhar com você essas inquietações. Não é plágio, não estou copiando a mensagem dele, eu estou precisando necessariamente compartilhar com você a maneira como Deus me confrontou com verdades pelas quais eu acredito que, se Jesus revisitasse a terra, ele diria de novo: vocês estão fazendo muita coisa errada ainda. Versículo 1 diz assim, em Lucas 15, vamos ver o 1 e o 2. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. 2. Os fariseus e escribas murmuravam, reclamavam, choramingavam, mimimizavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Por enquanto, só para você entender o contexto. Já na época de Jesus, a religião dominante tentava estabelecer uma divisão muito clara entre quem era o quê e quem não era o quê. Parece que os jornais continuam os mesmos. Parece que em nossos dias nós continuamos categorizando pessoas entre pessoas do bem e pessoas do mal. O problema é que nós ainda, como igreja, ainda temos esta cosmovisão viciada numa religiosidade legalista, de que o agradar a Deus é ser bom aos nossos olhos. Porque os escribas e os fariseus, que aqui representavam a classe dominante da religião, da política, dos partidos da época de Jesus, estavam dizendo: olha lá, como ele pode ser quem ele diz ser, se ele só anda com gente dessa laia? E a categoria aqui, o rótulo era religiosos bons e pecadores. Traduzindo em palavras mais cotidianas, gente do bem e gente má. O problema é que, na nossa cultura, na nossa rotina, eu sempre tendo a dizer que gente de bem é quem anda comigo, porque eu não ando com gente má. E gente má é quem anda com os outros. Então a gente acaba vivenciando uma realidade onde a sociedade hoje está dividida entre bem e mal, bom e ruim, nós e os outros. Um dia para os outros, um dia para nós. Um dia para nós, um dia para os outros. Um dia as ruas são deles, no outro dia as ruas são nossas. Esta igreja é para nós, aquela outra igreja é para os outros. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso envergonha o evangelho de Jesus. Isso desfaz a cruz.
Isso ignora o poder da ressurreição. Quando nós trazemos para dentro do que deveria ser a realidade do reino de Deus, onde todos somos um só corpo em Cristo, unidos pela cruz, esta mesma realidade dicotômica e polarizada, onde existem os bons e os maus. E eventualmente, para você, os bons estão ao seu lado e os maus estão do outro lado. Como para mim, eu sou tendente, pecador, a pensar que os bons são aqueles que concordam comigo e os maus são os que estão do outro lado. Isso não é reino de Deus. Há pecado no meu coração, há pecado no seu coração, há pecado no meio da igreja, quando a igreja se deixa levar pelas mesmas vibrações que conduzem um mundo sem Deus, onde existe uma categorização e uma polarização entre nós e os outros. Porque Jesus veio ao mundo para inaugurar um novo tempo, onde não há mais pessoas boas ou pessoas más, onde Jesus vem derrubar o véu do templo e escachar de forma lúcida, clara, à luz do dia, dizendo: todos são maus. Por quê? Porque todos são pecadores. O que esses homens religiosos precisavam entender é que esta perfeição religiosa que eles achavam ter, a ponto de se colocarem num degrauzinho a mais e olhar para os outros, chamando-os de pecadores, e aos outros de publicanos, como uma representação dos inimigos de Israel, diz assim: vocês acham, Jesus responderia para eles, vocês acham que isto me impressiona? É a mesma repetição do cenário sociocultural, demográfico que nós estamos reproduzindo hoje, mas pior, nós temos a mensagem da cruz. Nós deveríamos já ter conhecido o valor da graça e a essência do que é o Evangelho com E maiúsculo, mas nós ainda estamos patinando. E como eu dizia há pouco, para não perder o raciocínio, domingo passado eu fui pregar em Moça Bonita, encerramento do congresso de família daquela igreja, e de lá no caminho daqui para lá, cerca de 24 quilômetros, 25, passamos por incontáveis templos religiosos cristãos. Algumas igrejas pequenas, como essas de portas de loja, outros alguns templos suntuosos, bonitos, e eu comentei com a Jeane no carro, disse: se quantidade de igreja fosse de fato um marco de transformação, nossa sociedade seria outra. Mas não é esse tipo de avivamento que precisamos. O avivamento de que precisamos é outro que este Evangelho nos apresenta, e essas 3 parábolas nos dão pelo menos um indício do que é que Jesus espera de nós, e até que Ele volte, até que Ele venha. Porque Jesus olha para aquele discurso dos religiosos e diz assim: vocês ainda não entenderam nada, então por isso eu vou contar 3 parábolas para vocês. E é quando, a partir do versículo 3, Jesus conta 3 parábolas, começando do versículo 4. Ele começa com a primeira parábola, bem conhecida, a chamada parábola da ovelha perdida, que diz assim: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A partir do versículo 11 começa a terceira parábola em sequência, que é a chamada parábola do filho pródigo, que na verdade poderia muito bem ser rebatizada como a parábola do filho mais velho. Porque no contexto das 3 parábolas, o que Jesus quer chamar a atenção não é para o filho que sai,
E não é para o pai que fica esperando, ainda que esses sejam ensinamentos muito preciosos. Eu não estou diminuindo o valor dessas personagens na parábola alusiva à beleza do amor de Deus por nós. Mas é que no contexto das 3 parábolas, o que Jesus está querendo mostrar é que, como aqueles religiosos, nós também agimos como filho mais velho, que não conseguimos encontrar alegria na vida do Evangelho, que reconcilia, que transforma, que une pessoas. Veja que as 3 parábolas têm itens e elementos perfeitamente semelhantes. Por exemplo, as 3 parábolas falam de alguma coisa que se perdeu: a ovelha, uma moeda e um filho. As 3 parábolas concluem com um sentimento efusivo de alegria. O pastor se alegrou por encontrar a 100ª ovelha, a mulher se alegrou com suas amigas porque encontrou a sua moeda perdida, e o pai matou um bezerro porque reencontrou o filho que havia fugido de casa. Significa que o reino de Deus é um reino de reencontros. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus é um reino de celebração. Mas também o reino de Deus é um reino de esforço. Na primeira parábola, o pastor prioriza aquela ovelha, como Deus prioriza a todos, seja ele quem for. Na nossa matemática utilitarista, na nossa matemática percentual, a gente pensaria, 1%? Aliás, como a gente fica extasiado com números, como a gente se fascina por números, isso é muito perigoso. Porque na nossa matemática utilitarista a gente pensaria, 1%? Estou com 99 aqui, deixa ela lá. Mas isso não reflete a matemática do reino, e muito menos expressa a grandeza e a beleza do amor de Deus, que diz o texto, deixa 99 evidentemente guardadas, protegidas, seguras. É um pastor responsável, é um pastor que ama todos, mas ele vai em busca daquela 100ª. Ele sabe que ela está ferida, ele sabe que ela está machucada. Pode, no contexto da soma, não ter muito valor, é 1% só, é só minha. Talvez já ficou lá porque estava fraca, talvez, e se encontrá-la morta? Não, mas eu preciso ter certeza que eu vou encontrá-la. O reino de Deus é um reino de esforços, para que todos estejamos do mesmo lado. Deus prioriza pessoas, e Deus quer todos unidos. A segunda parábola é a mulher, que matematicamente também contradiz a nossa razão, porque 10 dracmas equivalia a mais ou menos uma diária mínima de um trabalhador braçal. Então aquela mulher, ela perdeu 1/10 de uma diária. Vamos colocar hoje aqui em termos bem gerais. Suponhamos que uma pessoa que trabalha por diária receba aí de 100 a 120 reais. Isso bem desumanamente falando, porque o trabalhador merece muito mais do que isso por dia. Mas digamos que a sua diária seja 100 a 120. Ela faria uma conta rápida assim, deixa lá, por 10 reais, vai me dar um trabalho, vou ficar o dia inteiro procurando. Mas mulher tem isso, né? Mulher não descansa enquanto não encontra os negócios. A mulher fala ao marido, procura lá no guarda-roupa aquela bolsa bordô. O marido abre a bolsa assim, abre o guarda-roupa e fala assim, não achei não. Por 2 razões, ou várias talvez. Primeiro porque não sabe diferenciar bordô de rosa, de vermelho, de sei lá quais são as variações que vocês mulheres veem nesse pantone maravilhoso de cores que existe. Para nós é preto, vermelho, de preferência, azul, branco, verde, sem muitas nuances. Mas a mulher vai lá, ela abre, ela mexe um cabide de cada vez, ela futuca lá por trás, ela põe a mão, aí descobre que está sujo, que ela tem que depois voltar para limpar, ela abre a gaveta e fala assim, essa roupa eu tenho que ir aí, tem muita roupa aqui. Isso acontece, né? Ela foi procurar uma bolsa e ela depois começou a ver um monte de coisa, que foco é tudo na cabeça de vocês, não é? E aí ela lembrou que tinha lá um paninho que ela tinha que entregar para a mãe, e a bolsa está lá, mas ela vai procurar a bolsa.
Umas 4 horas depois ela acha a bolsa bordô que ela queria para combinar com o sapato, que ela vai usar daqui a 15 dias no casamento da amiga, mas hoje, 15 dias antes, ela já precisa ter tudo pronto na cabeça dela para no dia do casamento. Mas é claro que no dia do casamento ela vai falar com o marido: bem, eu estou sem roupa, vamos dar uma voltinha que eu preciso comprar outra bolsa? Normalmente é assim, já que estamos finalizando o mês da família, normalmente é assim que a gente tem que tratar o nosso casamento, com muito bom humor e o amor que supera tudo isso, não é? Falei de alguém aí? Algum problema aí que a gente precisa conversar depois, casais? A mulher, olha que raciocínio divino desta mulher. Ela gasta o dia inteiro procurando, ela mexe os móveis, ela varre a casa toda e depois ela dá uma festa. Quanto custou essa festa, mulher? Para agradecer aos céus porque ela encontrou a moedinha que ela perdeu. Sabe-se lá se aquela moeda tinha um valor afetivo, mas ela era importante para ela. Talvez alguém chamasse ela de ridícula, que bobeira, que papelão, que ideia. Mas para aquela mulher, como uma ilustração do amor de Deus por você e por mim, valeu. Não tem preço. Está muito acima de qualquer matemática financeira. Não há juros, não há dividendos que paguem a alegria de ver aquilo que eu tanto amo de volta. O avivamento que precisamos é o avivamento da unidade na igreja de Cristo. Enquanto nós continuarmos polarizados, dicotomizados, distantes, em trincheiras diferentes, não acontecerá a transformação que nós tanto esperamos e que cremos deve acontecer. Estas 3 parábolas falam de uma realidade que transforma, de uma realidade que une a realidade do Evangelho, o reino de Deus, que vê a todos nós, não como bons ou maus, mas vê a todos nós como pecadores. Sabe de que lado você está? Isso não impressiona Deus. Ah não, eu estou do lado dos bons, eu estou do lado daqueles que querem fazer a coisa certa, e não dos que querem atrapalhar. Isso não impressiona Deus. Ah não, eu estou do lado do bom que briga pela justiça. Que justiça? A sua? Isso não impressiona Deus, porque para Deus existe só 2 lados: o lado dos regenerados e resgatados pela graça, e o lado dos amados, que ainda precisam ser resgatados. Você achou que ia falar condenados, né? Não, Deus ama a todos. A questão é que esses ainda não descobriram que eles também são amados. E a gente se odiando, como um bando de paspalhão, pagando um mico danado diante dessa sociedade que espera por mudança, e a gente levantando bandeiras que nada tem a ver com o Evangelho, seja ela de que cor for: preta, vermelha, verde, amarela, azul, branca, verde, rosa, colorida. É a cruz, gente. É a cruz que transforma. É a cruz que une. Eu tenho orado, algumas vezes tenho chorado, porque eu vejo que a igreja de Jesus Cristo, começando em mim, precisa parar de ficar do lado daqueles que se acham bons, à sua visão, para estar do lado daquele único que é bom, que morreu na cruz. É o avivamento que precisamos. Talvez usar mais nossas energias, nossas palavras, nossa inteligência. Eu vejo uma juventude que tem uma inteligência fervilhando, uma capacidade de elaboração fantástica, e que poderia estar falando muito mais desta realidade da unidade no reino de Deus. Eu vejo homens já de cabelos brancos, passando vergonha porque estão lutando, brigando por trincheiras que não são eternas. E eu vejo crianças que estão crescendo, talvez sem referenciais, sem para onde olhar. A igreja de Jesus Cristo precisa voltar para aquele que senta-se com pecadores, mas que também não deixa de amar a todos, ainda que sejam os religiosos, que não impressionam a Deus. O final das parábolas termina com a parábola do filho pródigo, e no final a palavra de Jesus é contundente para aquele filho que ficou.
Primeiro porque é preocupante perceber que, como os dois filhos, a gente tem o costume de exaltar o filho pródigo, né? Sim, ele volta arrependido, volta quebrado, mas tem um problema. Os dois filhos tinham motivação igual, idêntica, só que um escolheu fazer de um jeito e outro escolheu fazer de outro. Ou seja, o problema não é onde você está, o problema é a sua motivação. Por que você quer o que você diz que você quer? Por que você faz o que você acha que é certo, porque você diz que é certo? O primeiro filho quis dinheiro e foi para o pai e falou assim: pai, eu quero o seu dinheiro. Aí você logo prega nesse menino e vai dizer: ah, ganancioso, esbanjador, vaidoso, olho grande, capitalista, quer dinheiro para viver dissolutamente, vai gastar tudo, vai perder a vida. Aí você fala assim: o outro lá pelo menos foi fiel ao pai, foi leal ao pai. Mentira! Mentira, porque quando o pai dá a festa para o filho que voltou, o filho mais velho vai lá para o cantão dele, vai lá para o celeiro se esconder e fala assim: eu estava aqui esse tempo todo, meu pai nunca me deu um centavo a mais. Ou seja, ele também estava de olho no dinheiro do pai. Ele fazia o que fazia, a tal obediência dele ao pai era interesseira. Porque se ele fosse um filho legítimo, verdadeiro, honroso, que honrasse seu pai, o que Jesus está querendo mostrar é que ele se alegraria com o pecador que voltou. Ele não jogaria na cara do pai assim: eu estava aqui o tempo todo e o senhor nunca me deu um bezerro cevado. Agora vai matar para esse seu filho aí que negou, que mentiu, que fugiu de casa, que gastou seu dinheiro. Eu estou aqui ralando. Olha o que nós falamos como religiosos. Como assim, pai? Eu estou aqui esse tempo todo, eu oro, faço minhas leituras, faço vigília, subo no monte, canto, toco, danço, prego. E agora vem essa história aí do senhor aceitar esses esquisitos aí, trazer para sentar junto comigo à mesa. Jesus condena, porque ele termina voltando lá no começo: vocês, fariseus, escribas, se acham muito bons? E ele termina dizendo para o filho que ficou: e você não consegue se alegrar comigo? A igreja de Cristo vai reviver a sua força, vai resgatar a vivacidade no Espírito Santo, quando ela redescobrir a alegria de sentar-se à mesa juntos, todos, do mesmo lado, anunciando a graça redentora de Jesus. E ainda que até tenhamos algumas ideias diferentes, voltemos a convergir naquilo que é único, essencial, a cruz. Existem coisas muito maiores pelas quais nós devemos viver, lutar e talvez, quem sabe, até morrer. Eu tenho dito que às vezes Deus abre as janelas do céu para nos permitir ter um vislumbre da sua glória, para termos uma lembrança clara de quem nós somos. Aí é por isso que de vez em quando cai uma chuvarada, inunda tudo, uma barragem vai e desmorona, uma barreira cai sobre casas ou ruas, uma laje enorme quase mata um monte de gente dentro de um ônibus. Sabe para quê? Só aquele toque assim: se liga, vocês são gente, carne e osso, e vocês estão tão preocupados com coisas que não fazem diferença. Aí de vez em quando vem um abalo no nosso chão, para a gente lembrar que no final da história somos todos carne, osso e sangue, e que precisamos uns dos outros, e que no final, quando vier de fato a tragédia ou o juízo, o que vai fazer diferença é se nós estivermos ao lado da cruz e debaixo dela. Essas três parábolas me confrontam. Me confrontam porque eu continuo muitas vezes sendo tentado a olhar para o meu redor e achar que quem não concorda comigo é mau e quem anda comigo é bom. Eu sou tentado a elevar o meu autoconceito e achar que eu sou suficiente para me auto-justificar e dizer: eu dou conta, e eu me esqueço de Deus.
essas parábolas, por meio de Jesus Cristo, eu sou lembrado que no final somos todos como o filho pródigo, que estamos querendo a nossa parte antecipadamente, fazendo deste tempo, desta realidade, desta dimensão, o nosso paraíso. Mas o que vai acontecer é que um dia tudo aqui vai acabar. Mas antes que seja tarde demais, vamos voltar para a casa do Pai. E se porventura nós somos o filho que ficou, que a gente redescubra a alegria de receber aqueles que estão voltando. Mas se porventura alguns são os que foram, que em tempo hábil encontram o caminho de casa. Porque a diferença entre um e outro é apenas porque um foi e o outro ficou, mas o que os une é porque o tempo todo havia um pai que amava, tanto o que foi quanto o que ficou. Que nós aprendamos a nos unir em torno deste Pai, que a todos ama, de igual modo, na mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo poder transformador. Eu quero terminar com a ilustração que Tim Keller contou para nós lá. Havia um lenhador que chegou num canto de uma floresta e com seu machado estava preparado para derrubar a primeira árvore. Ele queria abrir um descampado naquela região. Mas quando ele ia mirar o machado na primeira árvore, ele percebeu que havia uma passarinha preparando o ninho para dar luz aos seus filhotes. Ele então virou o machado com o lado contrário e começou a bater naquela árvore. E a passarinha se espantou e foi para outra árvore. E lá começou a fazer o seu ninho. Ele então foi de novo naquela segunda árvore e com o mesmo método bateu na árvore com o lado oposto do machado para espantar aquele passarinho. E de novo aquele passarinho voou para outra árvore. Isso se repetiu por mais algumas vezes, até que ele deve ter pensado que o passarinho olhava para assim: o que esse homem doido está fazendo comigo? Eu estou aqui pulando de árvore, a árvore não para de me assustar, o que ele quer da vida? Até que finalmente, depois de tantas árvores que aquele passarinho pulou de um lado para o outro, ela voou para um penhasco e ficou lá sobre uma pedra firme. E então aquele lenhador começou finalmente a derrubar as árvores que ele precisava derrubar. Lembre-se que muitos de nós estamos tentando construir árvores aqui na terra, mas um dia todas elas vão cair. Mas o lenhador só se dará por satisfeito quando nos vir firmes na rocha, porque somente Ele é que vai permanecer para sempre. Talvez as suas ideias, talvez as suas convicções, talvez o lado onde você está seja apenas uma árvore que daqui a pouco tempo vai cair e não fará nenhuma diferença, e você está tentando construir o seu ninho sobre ela. Saia dessa árvore e construa o seu ninho na rocha antes que seja tarde demais. Jesus permanecerá para sempre. Os nossos ídolos, os nossos líderes, as nossas ideias podem mudar. São árvores que caem ao longo da nossa vida, mas há uma rocha que permanece para sempre. Tem sido assim desde a fundação dos tempos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que você e eu, começando em mim, façamos uma escolha hoje. Vamos construir a nossa casa na rocha e parar de tentar construir nossas convicções ou nossas ideias em árvores que podem ser derrubadas, que passam, que acabam, que mudam, que frustram, que decepcionam, que amanhã não serão mais as mesmas de hoje, porque a vida as derrubará. Mas se nossa vida estiver firmada em Jesus, nós estaremos então do mesmo lado da história, ao lado da cruz. E é isso que nos une, é isso que de fato nos fará igreja de Jesus Cristo neste tempo. Pai querido, completa esta palavra no coração da tua igreja, como tens feito no meu coração. Tu sabes, Senhor, as inquietações que tenho vivido e sentido no cuidado, no pastoreio do teu povo. É teu acima de tudo. Una-nos, Senhor, que seja de fato um tempo de vivermos juntos, resgatar aquilo que nos une, aquilo que nos transforma, o Evangelho, a missão de tornar o teu nome conhecido por atitudes, por relacionamento,
por amor, por serviço e, quando for preciso, por palavras. Mas que a nossa vida seja um constante, vívido e empolgante testemunhar de quem Tu és. E que nossa vida esteja sendo construída na rocha. Que o Teu Espírito Santo não nos permita a ilusão de querermos construir nossos ninhos em árvores que tombam, árvores que caem ou que são derrubadas, para que nossas convicções, nossas ideias não sejam frustradas, mas que seja tudo fruto da nossa fé inabalável naquele que nunca mudou, não muda e não mudará, Teu Filho Jesus. Cuida de nós. E aconteça o que acontecer, venha o que vier, que nós sejamos firmes na rocha, inabaláveis, em quem descansamos e em quem confiamos, seja na tempestade, seja no sol escaldante, seja no longo deserto, ou seja na noite assustadora, seja onde for, que vivamos juntos, fortalecendo uns aos outros, alegrando-nos com todos os perdidos que se unem resgatados pela cruz, tendo todos nós a consciência de que não fosse a graça, nada seríamos, nada teríamos e a lugar algum iríamos, se não fosse pela cruz. Que a cruz nos transforme, que a cruz nos una, em nome de Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor e adorá-lo neste cântico que declara a nossa confiança de que, seja qual for a tempestade ou que machado vier, possa derrubar tantas árvores quantas for, nosso ninho está firmado na rocha, voando para o lugar mais alto, descansando no Senhor.
Que a graça maravilhosa de Jesus, a nossa rocha, nosso abrigo, imutável, inviolável, que o amor de Deus que nos fortalece, que nos abriga, que nos acolhe, que nos recebe, mesmo pecadores como somos todos nós. Que o poder do Espírito Santo para testemunhar, para nos consolar, nos mova como força propulsora dentro de nós. Para onde estivermos, o que fizermos, o que falarmos, seja um constante viver para a glória de Deus, anunciando o reino, anunciando a paz, anunciando o amor, unidos, juntos, como povo, do mesmo lado da cruz, trazendo outros para viverem o novo de Deus, pela graça. Em nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua semana que está começando. Um abraço quem está perto de você e até a próxima quarta-feira na nossa Assembleia e domingo que vem.